a todos, eu sou Rafael Cerqueira e hoje vamos falar da origem da terapia cognitivo-comportamental. A origem da TCC se diferencia um pouco das outras abordagens psicológicas porque ela não tem um marco principal, um autor inicial super importante que explorou essas ideias da TCC. Na verdade, a terapia cognitivo-comportamental surgiu após um movimento de vários outros pesquisadores que estavam descontentes com o conhecimento que já existia naquela época. Então, para a gente poder entender a terapia cognitivo-comportamental, a gente precisa entender quais que eram esses conhecimentos, quem eram esses autores e como que ela foi evoluindo até chegar no que ela é hoje. Agora eu vou trazer alguns autores, vou falar um pouquinho deles, não vou me aprofundar muito, mas eu acho que é importante você entender um pouco sobre eles e sobre o trabalho deles para você poder entender a TCC. Vamos começar com o Pavlov. Pavlov, na virada do século XIX para o século XX, ele começou a estudar uma coisa que a gente chama de comportamento clássico, que na verdade ele descobriu que os seres vivos, eles reagem a determinados estímulos com respostas que já vêm programadas no DNA deles. Por exemplo, ele fez estudos que ele percebia que o cachorro salivava todas as vezes que ele colocava um pedaço de comida, um pedaço de carne na frente do cachorro. Então, a carne era o estímulo e a reação natural, esse comportamento respondente, era o cachorro salivar. Porém, o Pavlov também descobriu que se ele apresentasse a carne, se ele apresentasse esse estímulo juntamente com algo que não necessariamente faria o cachorro salivar, ele percebia que com o tempo, com esse treino, com esse emparelhamento, o cachorro começava a salivar só com essa segunda medida. Por exemplo, ele pegava um pedaço de carne e tocava um sino. Pegava um pedaço de carne, apresentava para o cachorro e tocava um sino. Com o tempo, só de tocar o sino, o cachorro já sentia a fome e já começava a salivar. Eu vou falar agora do Skinner, que pegou o trabalho do Pavlov, do Watson, que era também outro autor, e foi evoluindo e desenvolveu o que a gente chama hoje de behaviorismo radical. É a análise do comportamento radical. Ele começou a estudar que sobre determinados estímulos a gente tinha uma resposta, tal como o Pavlov falou. E a grande sacada foi o Skinner descobrir que nós tínhamos uma consequência após essa nossa resposta ao mundo, e é essa consequência, que ele deu o nome de reforço, que faz com que continue ou não a gente respondendo a determinados estímulos. Parece confuso, mas eu vou explicar. Vamos lá. Então, basicamente, o Skinner ele entendeu que toda vez que a gente tem uma recompensa sobre algo, a gente tende a fazer mais aquilo. E toda vez que a gente não tem uma recompensa, a gente vai deixar de fazer. Parece bem simples. E aí ele foi evoluindo essa teoria de resposta, reforço, foi explorando mais sobre essa ideia e assim ele aprendeu até certo ponto, assim, vamos chamar de uma manipulação do comportamento. Porque assim ele conseguia instalar outros comportamentos, ou seja, ele conseguia estudar o que poderia ser reforçado e assim ir fazendo manutenção de novos comportamentos. Ele também entendeu as facetas de como trazer a extinção de algumas respostas a partir do momento que você identifica o que é esse reforço e você corta. Outro autor que é importante a gente entender um pouquinho também é Freud, que no comecinho ali do final do século XIX para o começo do século XX, ele com os estudos da histeria, das mulheres histéricas, ele começou a entender que nós temos uma estrutura mental, vamos chamar assim, né, que é a consciência, e nós também temos o inconsciente, que é para onde vai os nossos desejos reprimidos, vai várias informações, onde se aloja a nossa memória, e o Freud, ele foi estudando como ter acesso a esse conteúdo que está no inconsciente, esse conteúdo que a princípio a gente não consegue ter acesso. Ele tentou várias coisas, ele tentou hipnose, ele tentou associação livre, que é um método que ele viu que dava muito certo, basicamente é pedir para o paciente ir falando livremente e o psicanalista, né, dessa ordem de conhecimento que o Freud lançou, que foi a psicanálise, ele ir fazendo alguns certos questionamentos e observar esses eventos que podem ser xistes, atos falhos, entender quando o paciente tem dificuldade ou não de falar alguma coisa, algum sintoma que está aparecendo no corpo. A partir desses primeiros autores, outros autores foram evoluindo essas ideias, algumas cognitivistas, né, ou seja, algumas que trabalhavam a mente, como por exemplo Freud trabalhava, e alguns que continuaram esse trabalho explorando a análise do comportamento e a manipulação do comportamento humano.
estudando. Dentre eles, a gente tem o Albert Ellis, que ele começou a defender a ideia, basicamente, que reações emocionais do indivíduo decorrem da visão que ele tem do evento, e não do evento em si. E outro autor muito importante é o Albert Bandura, que ele começou a pensar um pouco diferente do Skinner. Então, o Skinner vai dizer que a gente tem um comportamento a partir do momento que a gente tem um reforço sobre ele. Ou seja, a gente precisa ir lá e fazer para ter o reforço para continuar fazendo. O Albert Bandura, na verdade, ele começou a pensar que se você se imagina fazendo ou você observa outra pessoa, sem necessariamente esse reforço, você também conseguia aprender. E aí a gente chega finalmente com Aaron Beck, que era um psicanalista, ou seja, um cognitivista, vamos chamar assim, e ele trabalhava o tratamento de depressão de alguns pacientes e ele começou a perceber que, óbvio, baseado em tudo que já tinha estudado, que o paciente, ele primeiro era estimulado sobre algum evento, alguma coisa acontecia, aí ele tinha um pensamento sobre isso, a partir desse pensamento ele tinha uma reação emocional e depois dessa reação emocional ele se comportava, ele fazia algo em si. Então ele começou a entender que se a gente mudasse essa configuração de pensamento sobre determinados eventos, né, se a gente mudasse as nossas crenças, esses esquemas em relação aos eventos, a gente podia manipular o que seria essa próxima emoção, esse próximo comportamento. Basicamente, ele via as pessoas tendo ideias, tendo conceitos sobre a própria vida, sobre o mundo, e isso fazia elas sofrerem, e aí manifestava esses sintomas da depressão. Então ele pensou, opa, vamos tentar manipular esses esquemas, essa visão de mundo que a pessoa tem, para a gente poder eliminar os sintomas da depressão. Então, afinal de contas, o que é a TCC? A terapia cognitivo-comportamental nada mais é que essa visão cognitivista sobre os problemas. Então, pensar essa roda, né, de ter o evento, o pensamento, a emoção e o comportamento. E para alterar esse ciclo, para quebrar esse ciclo, poder utilizar técnicas comportamentais provenientes da análise do comportamento, que o Skinner e outros autores que vieram depois dele foram estudando. Espero que você tenha gostado, tenha entendido que a terapia cognitivo-comportamental nasceu a partir de todas essas ideias que foram evoluindo, e se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários para mim. Eu sou Rafael Cerqueira, psicólogo, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.